Há especificamente 7 meses atrás, eu fiz um vídeo onde eu explicava tudo sobre o Undertale, desde sua origem até seu esquecimento. E há não muito tempo depois, mais ou menos por agora, lançou finalmente tudo sobre Project Space Time, ou seja, o jogo teve seu lançamento completo. E hoje eu vou falar de Project Space Time, ou melhor, PS Undertale. Será que esse jogo conseguiu fazer o que a fandom não fez com Undertale e tal? Hoje vamos ver tudo sobre essa fangame. Não tudo, mas sim uma boa parte. Então bora pro vídeo. Bom, vamos começar pela história inicial da fangame. Bom, a história inicial é a mesma do Undertale, só que com uma pequena alteração meio bosta, sendo sincero. Os humanos e os monstros são mais evoluídos tecnologicamente, o que fez que os humanos e os monstros entrassem em guerra, e quando essa guerra aconteceu, os humanos optaram por selar eles numa estação espacial. Que aí já vem a dúvida. O motivo deles selarem os monstros é para não assassinar todos os monstros ou a guerra não se prolongar. Certo? Principalmente a guerra não se prolongar. Isso é meio que óbvio até no Undertale e em qualquer outro fangame quando a gente coloca essa história. Só que tipo assim, como é que você não quer que a guerra se prolongue se você põe eles numa estação espacial super tecnológica que um dia, já que eles conseguem rivalizar com vocês, podem sair de lá e criar uma outra guerra. E vocês estando despreparados, talvez não ganhem dessa vez. Então, pensando pro lado dos humanos, isso foi uma baita de uma burrice do que instalar eles num planeta ou numa lua. Mas, como os monstros parecem que nunca pararam para pensar em algumas brechas que eles tiveram de escapar, bom, é meio burrice. É claro, outra alteração, a Frisk e a Kara são os únicos humanos, pelo que parece, que foram lá na estação. O que, sendo bem sincero, é uma alteração muito desnecessária e bosta pra história. Porque vocês vão entender daqui a pouco, tá? Eu entendo histórias diferentes, mas vocês vão entender o porquê eu acho que muitas das alterações do Project Space Time foram uma merda. Entenderam? E eu acho que daí vocês já vão saber mais ou menos como vai ser minha nota com esse jogo. Então, tipo assim, continuando, foi uma alteração meio estúpida, mas eu entendo. Pra lore, os negócios, eu entendo. Beleza, tranquilo. Mas então, continuando, vamos falar das artes desse jogo. As artes de combate e tal são bem bonitas, isso não tem como negar. E não só as artes de combate, a arte dos sprites, assim, dos personagens na luta, não só os ataques, são muito bonitos. Por mais que o Gangster Blast é mais ou menos a mesma coisa do que antes. Mas então, pessoal, além das artes, o combate do jogo em si é muito legal e divertido. Eu, pelo menos, sem jogar, já queria jogar porque é bem divertido. E o que eu gostei é que para personagens como, por exemplo, o Frog, que geralmente só tem o mesmo ataque para todas as fangames, ele tá com ataques diferentes. Todos os personagens que a gente já viu em várias fangames, os monstros normais que a gente tem que ficar enfrentando ou fazendo amizade, eles têm ataques novos, ataques diferentes e até diálogos diferentes, o que é um carinho pelo jogo bem grande. E não só os bosses, como também os bichos normais, mas também os bosses têm ataques diferentes, como a Undyne, tem um Speak que desaparece, o Papyrus, que agora sim usa o seu ataque especial. O seu ataque especial ataca um osso que explode e vira Gangster Blaster, o que é muito louco. E muitas outras coisas, a Toriel, ou seja, muito foda, cara, muito bom esses ataques novos, eu curti demais, achei um detalhe pequeno, mas sensacional no jogo, muito legal. E falando das artes fora do combate, aí que vai o ponto negativo. Os sprites são a mesma coisa do Undertale original, os sprites dos personagens, com algumas vezes só uma mudança de cor, o que é uma presunção do caramba. Mas agora os sprites do mundo são sprites completamente feitos do zero, certo? Sim, só que eles são praticamente a mesma coisa. De vez em quando não tem nem como você saber a diferença de uma área para outra, entendem? De tão parecidas que são. E as áreas desse jogo são meio chatas, porque a paleta de cor é praticamente a mesma, não tem uma mudança significativa. Ah, mas o Undertale, ai, Underfell, que é isso aqui, mas a paleta de cores, os styles dos lugares mudam, entende? Underfell, Underswap, ou seja, dá uma mudada legal.
entendeu? Não fica a mesma coisa, não fica um negócio meio chato, que é o Project Space Time em questão do mundo normal, que não tem nenhum impacto no mundo normal se não for as cenas que a gente vê no espaço, que parece muito PNG tirado da internet, o que já é um ponto muito negativo. Eles deveriam ter investido um pouco mais nessa arte de fundo, mas que tem algumas que são bonitas mesmo parecendo PNG, tem, não podemos negar. Agora que falamos assim da parte artística do jogo, vamos começar com a bomba, né? Vamos começar com a bomba, falando da escolha dos bosses. Na pacifista, a gente meio que enfrenta a mesma coisa do Undertale normal, e a fight do Ezreal tem muitas coisas diferentes, o que é legal, e muitas coisas iguais, o que também é legal, o que faz a fight do Ezreal ser ok, muito de boa. Na fight da Neutral, que é mais ou menos a mesma coisa do Undertale normal, ou seja, já tem duas rotas que são praticamente o Undertale normal, o que na minha opinião é um ponto muito negativo. Na Neutral, mano, é bem foda, porque o final da Neutral é a gente enfrentando meio que o Flowey dessa U, que é Wiki, eu não sei o nome dele, eu esqueci o nome, talvez na edição eu coloque aí qual que seja o nome dele. E tipo assim, ele vira a porra de um buraco negro, véi. Ele vira um buraco negro, o que é muito louco. E a fight dele é muito louca e difícil. Na minha opinião, eu acho que de longe a fight mais difícil de todas dessa fangame. O que é um ótimo ponto, porque, porra, pra tudo que é mostrado na Neutral, ele é tecnicamente o bicho mais roubado que tem no jogo, né? Além disso, o ponto mais legal desse final é que o jogo vira em 3D por um momento, o que é muito foda, mano. Acertaram demais no final da rota. Tu passa a rota, beleza que o final compensa demais, mas a rota inteira, o Undertale normal é meio idiotice, né? Mas vamos lá. Eu acho que a rota mais legal é a Chaotic, não só em questão de gameplay, mas também em questão de história, já que eu acho que visualmente é óbvio que é a Dark Neutral. Mas a história é simplesmente da Chaotic, que é a genocida, é muito boa. Quando você mata a Toriel, o Flaw e rouba a alma dela e vira o Ezreal vira sua companion durante o jogo todo, que isso e aquilo. Ah, e também tem... Mas, calma, deixa eu terminar de explicar, eu já tô me negociando aqui. Tipo assim, pô, no companheiro do Ezreal e tal, esses vão matando todo mundo e tal. E tem algumas variações que se você poupa monstros específicos, eles impedem, porque você deixa você põe o negócio, a estação pra explodir, a estação explode, matando o último que sobrou, que é o Esgor. Mas se você poupar monstro específico, fica alguma quantidade de monstros na estação para recomeçar tudo de novo e tal. E aí quando a estação explode, a sua nave com o Ezreal explode, então todo mundo morre. Mas se você faz isso, salva os monstros, o Ezreal te salva, então você não morre e tal. É um final muito louco e muito foda, cara. A história toda da Genocide é muito boa na parte do play. Vamos falar da parte dos monstros. Bom, começando com a Dark Neutral, o que eu acho muito idiotice desse jogo é que, tipo assim, a Dark Neutral você pode acabar matando Papyrus, certo? Eu acho que pra mostrar o quanto que o Sans é uma bosta nessa fangame, junto com outros personagens, tem o final, que você mata o Papyrus e o Sans vira seu amigo no final. O cara matou seu irmão, moleque, e tu vira amigo. Beleza que os diálogos falam que play que isso, mas isso não muda o fato que ele matou seu irmão. E outra, tá a entender que o Sans não sabe direito disso, tá acreditando nas palavras do cara que matou o irmão dele. Tu vai acreditar nas palavras de quem matou o seu irmão, sua família. Sério, brother? Sério? Tá? Vou te falar. Isso é uma idiotice do caramba. Tá, mas então, tem mais finais, né? Berkai tem isso e aquilo e tal. E sim, meu querido inscrito, tem finais, tem isso, tem aquilo. Então dá até pra passar um pequeno pano pra essa idiotice desse final. Como a fangame tem mais de 250 finais, o que é um bom número pra gente estar falando de uma fangame de Undertale, e Undertale tem muitos finais também, eu achei um carinho imenso pra isso. Mas os finais são muito idiotas, tá bom? Muito idiotas. Agora que falamos das rotas, vamos pro principal que eu acho que é bom falar do vídeo, sobre os personagens em si. Eu acho que essa fangame
tipo assim, não soube captar muito bem os personagens. Como, por exemplo, na Neutral, o Sans e o Papyrus têm uma boa dinâmica, de fato. Só que ainda assim, quebra toda quando o Sans é basicamente um amigo de um louco psicopata assassino que tá matando todo mundo, cara. Entende? E tipo assim, o Papyrus, o Sans, a Undyne, a Toriel e o Metaton aos poucos também, entendeu? Esses personagens são praticamente a mesma coisa do Undertale original, ou seja, eles são bem esquecíveis em sua maior parte, cara. Bem esquecíveis. Ah, mas que isso, aquilo e tal. Meu filho, são esquecíveis as versões de Undertale, porque eles não mudam muita coisa. E o Sans e o Papyrus, e o Sans, o Papyrus e a Toriel, eu acho que são os mais horríveis, assim, porque eles são super superficiais à mesma ideia. O Walter Sans nem piadas boas ele tem. O Papyrus, ele é muito mais criança do que deveria. A Toriel é muito mais piedosa e ingênua do que deveria. Ela nem tem diálogos muito bons, assim. Ela só fica boa quando tem um final que você realmente fica com a Toriel nesse jogo. O que é um ótimo final que já deveria ter até no Undertale original e tal. Muito inteligente. Mas ainda assim, só em um final ela ficar uma personagem boa é um cúmulo, entende? Não tô falando que todos os personagens são ruins, o que na minha opinião os melhores personagens dessa AU são com certeza o Ezreal e sua versão Flowey, Hera, Asgore, e disparada Ezreal e Asgore, que são simplesmente os dois personagens que carregam essa fangame nas costas, porque toda essa história e complexidade do Asgore ficar vendo seu irmão seu filho ficar fazendo genocídio e tal, tentando impedir, e ele até desistindo do seu filho, falando pra você mesmo, o jogador, matar o Ezreal. Cara, eu achei isso muito louco, mano. Tipo assim, é um negócio meio, uma quebra de expectativa tão grande sobre o Ezreal. Você pensa, não, no final ele vai esse crime, vai perdoar seu filho. Não, o próprio manda matar o filho. Pra você ter uma ideia de como o Ezreal dessa AU, ele é pé firme e tal, que isso e aquilo. E aproveitando, falando sobre os personagens, as lutas. Eu acho que um negócio mais idiota dessa fangame. Eu não tenho problema se tu trocar a pessoa que vai julgar o jogador. Mas eu tenho problema quando você simplesmente pega o Sans, Papyrus e tal, e simplesmente só descarta eles como se não fossem nada. Tipo assim, eu entendo que muita fangame já faz isso com a maioria dos personagens e os únicos importantes são Papyrus e Sans, o que de verdade é chato. Só que tipo assim, tu fazer o mesmo pra a maioria do elenco dos personagens é estúpido. O Monster Kid, Ezreal, Kara, Alphys e Asgore são praticamente os únicos personagens relevantes da história, pra você ter uma ideia. Realmente são legais e tal. E pra você ter uma ideia, até nesses personagens tem erros. Por exemplo, aquela parte da Toriel e Asgore terem se separado porque o Asgore matou humanos não existe. Não existe Trileb, então a Undyne nunca fracassou, não tem que isso e aquilo e tal. O Monster Kid de fato não tem pais e não tem amigos, o que é até que legal para a história dele, mas tira muito contraste individual e até alguns segredinhos dele e tal. Ou seja, o que, né? A Carrie é com certeza, a Carrie e Ezreal são os dois personagens com uma história parecida com a original e realmente alterada, o que faz realmente muito sentido e é legal. Só que, cara, e os outros? Entende? O Sans é muito superficial, a Toriel é muito superficial, todos os personagens são muito superficiais. Ou eles são iguaizinhos ao original, ou eles são os piores que o original. Eu não tô falando que o original é ruim, pelo contrário, o original é muito bom. Só que tipo assim, tu literalmente tá pegando o original e deixando superficial, o que faz ser ruim. Ou tu só tá pegando o original e dando uma reskin, entende? E aproveitando, continuando falando sobre isso, os bosses ainda, o Sans não tem fight nesse jogo. E cara, o cara literalmente tem mó diálogo em uma nos negócios, na sala de julgamento. O irmão dele morreu. E ele não faz nada. Ele só fala. Ele não luta. Tipo, que? É tanto que uma das falas dá a entender que o Sans era o único que podia parar o humano nisso tudo.
nossa, ele pode parar muito, porque ele só fala, né? Ele para por tempo, né, Alf? Só se for por tempo. Até você faz isso, então, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, né? E é claro, Escor. Ele é um dos melhores personagens dessa fangame em questão de história, porque em questão de luta, ele nem sequer luta pelo que parece, ele tem. E se tem, meu amigo, é a mesma do DT original. O que, cara, não tem problema ser igual ao original quando não é superficial ou quando você tá criando um jogo que é um universo alternativo e fica demais igual ao original, entende? Tipo, muito igual ao original. Mas sobre essa questão dos personagens, eu até entendo certas escolhas pra lore. Só que, tipo assim, o sacrifício do Sans é algo que acontece do nada e tal. Eles pegaram certo nisso, o sacrifício do Sans e tal. E o Ezreal descrevendo com todas as palavras que a gente tava muito melhor não tendo o Sans. Ou seja, deixando talvez o Sans aí com poderes arrombados, assim. Talvez o Sans tenha mais poderes do que o Sans original. Ou seja, esse Sans seja muito forte, que esse e aquilo. O que, cara, é simplesmente muito inteligente e legal. E aí o Papyrus, ele vê a morte do seu irmão e tal. Só que ele vê a morte do seu irmão, é humilhado. E no fim, ainda tenta dar uma chance pros dois. Cara, a ingenuidade do Papyrus chega a ser até irritante nessa luta. Porque, sejamos francos, o Papyrus original é muito melhor do que o Papyrus de Undertale, pelo menos do projeto Space Time. O Papyrus de projeto Space Time é bem irritante em certos momentos, porque ele é tão ingênuo que chega a ser idiota, cara. É muito idiota isso. O Papyrus do original, ele é ingênuo, mas nem tanto, entendeu? Desde que ele foi enganado pelo Floyd e tal, mas sejamos francos. É óbvio que a gente, ele não ia saber. E essa parte é beleza, que ele é ingênuo e tal, mas ele também não é tão ingênuo assim, entendeu? Disbelief dá uma boa ideia de como o Papyrus reagiria à morte do Sans, assim como se fosse na sua frente. E foi o que aconteceu. Eu não tô falando pra nossa Project Space Time canonizar a Disbelief, mas não fazer uma morte tão patética. O Sans se sacrifica pro irmão dele e dá uma chance pra quem matou o Sans. O Sans tem maior diálogo emocional com ele pra ele fazer isso. Papyrus, você realmente falhou com o Sans, você não falou isso à toa. Entendem? E é claro, a Toriel, como sempre, nada. Tipo, nada. No original, ela é alguma coisa que parece que ela realmente não é nada. Entendeu? Tipo, absolutamente nada. E eu nem preciso falar do final, que a gente só é teleportado por uma jungle. Tem um final que eu... Além dos finais que eu falei que eu gostei, também tem um final que eles meio que dá tudo certo. O Ezreal volta e vira do bem, a Kara volta e vira do bem, e os negócios e tal, os Monster Kid e tal. Ou seja, tipo, todas as crianças assim ficam juntas numa família. O que é um final bem legal, mas um negócio meio idiota de fazer. Porque meio que tirar a maioria dos impactos. Ou seja, resumindo, dane-se Kara, dane-se Ezreal, tal, dane-se o impacto deles na história. Nosso Ezreal vai voltar e a Kara também, tipo... Eu acho que seria legal trazer eles de volta, sim, mas não os dois juntos, entendeu? Afinal, um virou uma estrela e precisa de outra alma para viver, e o outro é um fantasma que nem alma tem. E no final de uma das rotas dá alma, parecendo que nem alma você tem direito, sua alma é a do jogador. Então, tecnicamente, tipo, é um negócio confuso, sem necessidade de fazer, mas que ao mesmo tempo é legal. É legal, mas é uma ideia legal, boa, muito boa, não vou mentir, mas executado de uma forma bem preguiçosa, superficial e chata. Entendem? Bom, eu acho que indo para outro ponto principal, ou pelo menos o último ponto que eu gostaria de colocar no vídeo, eu acho que um dos melhores pontos é a música do jogo. E sendo sincero com vocês, a música é um ponto que Project Space Time dá uma errada também. Muitas das músicas é a mesma coisa, só que um remix, entendeu? Uma versão diferente. O que, tipo assim, sendo sincero, a gente já viu muito. Quem não tá cansado de ouvir as 200 Megalovanias diferentes para uns 200 Suns diferentes, que é só a Megalovania, só que, sei lá, com um efeito, tá ligado? Com algum, sei lá, algum efeito de ficar mais, o som ficar mais pesado, mais leve, sei lá, é um efeito. É só a Megalovania normal, só que com efeito, entendem? É tipo isso, para a maioria das músicas do jogo. Mas eu não vou mentir, tem muitas músicas que esse jogo faz bem. Eu acho que uma das melhores músicas é do próprio personagem que, na minha opinião, foi o personagem mais fracassado desse trem,
em questão de personagem, mas em questão de música, acertaram demais, que é o Papyrus. Vou colocar as músicas que eu achei muito boas aqui deles, e algumas são até parecendo com efeito, mas é um remixinho bem legal. Então eu vou colocar aqui músicas que o Project Space Time fez muito bem. Eu acho que as melhores músicas, na minha opinião, do Project Space Time. Erraram o personagem e história, mas acertaram a luta e a música. É foda. Bom, depois de tudo isso, qual que é a nota de Project Space Time? Minha nota sobre Project Space Time, ou melhor, Outer Tail PS ou PS Outer Tail, é, na minha opinião, 6.5. Essa é a minha nota para Project Space Time. É uma fangame horrível? Claramente não. Mas é uma fangame perfeita? Obviamente não. É muito boa? De fato, é muito boa. É ruim? Também não é. É só boa? É só boa, mas também um bom, tá ligado? É o meio termo essa fangame. Por quê? Porque ela tem momentos bons na história. A história que eles criam pra essa fangame, na minha opinião, é bem ruinzinha. Sendo sincero, eu não vou mentir. A história que eles criou, assim, é meio ruim. Mas ela tem momentos que são bons. Eles conseguiram pegar certos personagens que não dávamos muita importância e fazer um carisma pra eles muito bom. Personagens que dávamos importância, mas não tinham tanto, eles deram mais ainda, entende? O que eu achei simplesmente uma sacada ótima, entendeu? A Rota Genocida, a luta contra o Omega Flow e dessa U são simplesmente muito boas. Mas que a Rota Genocida que a gente tem esse momento fracassando do Sans e do Papyrus, tal, são momentos horríveis. Temos outros momentos muito bons, entende? E até momentos que são, nossa, meio nada a ver, do Comandai, que são muito parecidos com os originais, são bons, entende, pessoal? Então eles conseguem criar uma coisa boa, até nos momentos ruinzinhos desse jogo. É claro,
Project Space Time não é nossa que maravilha, mas ele também não é nossa que horrível, entende? Ele é uma fangame muito boa de fato e que tá sendo feita por já faz um tempão, então era óbvio que não ia ficar nossa que horrível, mas eu acho que tinha que ter ficado mais. Tiveram vários pontos ruins, eu acho que também um fato que carrega muito ponto ruim é o fato que não temos a luta do Sans. Não falando que nossa, todos os fangames aí, mas a luta do Sans é boa e tivemos um contexto perfeito para ter uma luta do Sans, uma luta muito boa, e não teve um momento muito estúpido. E o que eles fazem com os Sans? Não precisam dar a luta do Sans, mas também não precisam fazer um personagem horrível que ele é nessa luta, entendem? Em resumo, pessoal, Project Space Time é uma boa fangame? Sim. Começou esse trem de talvez o TT está sendo resolvido muito bem? Começou ótimo. Ainda falta muito? Óbvio que falta muito, e eu acho que eles poderiam atualizar e mexer algumas coisinhas nesse jogo, né? Mudar algumas coisas, mudar um pouco a história, que esse aqui, adicionar mais coisas. Mas eu acho que tá ótimo esse começo, pra talvez revivermos o TT, tá boa fangame, tá divertida, o mais importante é estar divertida, e na minha opinião está divertida. Eles acertaram em muitos pontos e erraram em muitos pontos. Então, sim, pessoal, Project Space Time Undertale é bom? Bom, no meu canal ele é. Pra mim, ele é uma boa fangame. Se você tem computador e tal e pode jogar essa fangame, recomendo você jogar, entendeu? Recomendo você fazer as rotas principais e não todas, é óbvio, porque 250 rotas diferentes é foda. Então, é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Isso foi praticamente uma parte 2 de tudo sobre o Undertale. Vai ter parte 3? Talvez role, talvez não role. Bom, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Fui!